Fala pessoal, aqui é John da NeutraderBot e neste vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre o método onBarUpdate. Então este método ele é chamado em diversas situações dentro da plataforma NinjaTrader, dentro de um Ninja Script. E é importante entender em que situações que ele é chamado para que a gente possa fazer a nossa lógica, escrever o nosso código da melhor maneira possível. O melhor lugar para se achar informações é a documentação da NinjaTrader. Então eu vou abrir ela aqui e nós vamos comentar um pouquinho antes de ir para o código. Então me acompanhe. Bom, eu estou aqui com a documentação aberta. Então eu abri aqui numa página chamada Calculate, que está lá em NinjaScript, Language Reference, Common, onBarUpdate. Então aqui tem um caminho completo da navegação para achar aqui essa página que eu estou lendo neste momento. Então aqui fala, o Calculate, né, é uma propriedade do indicador de uma estratégia que vai determinar com que frequência o método onBarUpdate é chamado para cada barra. Esta propriedade aqui ela pode ter três valores. Nós podemos usar calculate.onBarClose, onEachTick, onPriceChange. Então está bem claro aqui no inglês, né? No fechamento da barra, para cada tick, ou quando houver mudança de preço. E aqui tem algumas notas e observações que são importantes. Para os dados históricos, por exemplo, a barra OHLCVT, que aqui tem de trades, né? Então tem o OHLC, Open, High, Low, Close. V de volume, T de trades. Então seria o volume financeiro, T, quantidade de trades. Então no caso dos dados históricos, não adianta colocar onEachTick, ou onPriceChange, porque isso está em informação de barra fechada. Então só vai ser chamado o método onBarUpdate para onBarClose. Você pode usar dados de replay, tick replay, ou um script que utilize múltiplos tempos gráficos. E aí, neste caso, você teria outros chamados ao método update. Então, daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui. Uma outra observação que faz aqui, um warning, né? É que se você estiver monitorando volume, atualização de volume, se você colocar o calculate aqui como onPriceChange, você pode perder um pouco dessa monitoração, porque pode manter o preço estável e o volume ser diferente. Então, feitas essas observações aqui, tem um exemplo de código aqui, onde se determina que no método onStateChange, no estado setDefaults, a gente define aqui qual que é o método de cálculo do seu código, do seu NinjaScript. Vamos então aqui falar, por exemplo, de uma estratégia que seja multi-time frame. Então, vou clicar aqui, Multi-Time Frame Script. E aqui tem uma série de coisas aqui que a gente pode ler. Eu vou depois fazer um vídeo mais extenso sobre este assunto. Eu não vou passar por aqui, né, porque tem muita informação. Então vamos para algumas informações aqui importantes. Vamos aqui em onBarUpdate. E aqui no onBarUpdate, uma informação que eu gostaria de deixar clara aqui neste vídeo, que é útil, é saber qual que foi a série de dados que chamou onBarUpdate. Se você tiver uma estratégia que lida com diferentes séries de dados, por exemplo, eu tenho uma estratégia que tem dados de 1 minuto e de 5. É algo que muitas pessoas perguntam para mim lá sobre outra plataforma, se trabalha com múltiplos tempos gráficos. Eu sempre sou obrigado a dizer que não trabalha, você precisa de muita criatividade para trabalhar lá e perde muito desempenho. Aqui na NinjaScript é completamente diferente. Então a gente pode definir aqui que eu quero dados de 1 minuto, de 5 e de 15, trabalhar nesses fractais aí na minha estratégia do jeito que eu quiser. Então, para essas barras de 1, 5 e 15, vai ser chamado o método onBarUpdate, o mesmo método. Como que eu vou diferenciar qual ação eu vou tomar? Como é que eu sei qual foi a atualização, em qual tempo gráfico que houve a atualização? Então, você vai utilizar esta propriedade aqui, ó, bars in progress. Então, se você tiver, aqui nós temos até um código de exemplo, né? Se você tiver apenas uma série de dados na sua estratégia, bars in progress vai ser igual a 0, então é a série de dados principal. Se você tiver adicionado aqui alguma série de dados com este comando addDataSeries, aqui no estado configure, aqui no caso adicionou uma série de dados de minuto, 5 minutos. Então, sempre que houver atualização, de acordo com o calculate da estratégia do NinjaScript, vai ser chamado onBarUpdate para esta série de dados de 5 minutos. Só que para você identificar que houve atualização em 5 minutos, basta colocar aqui no onBarUpdate essa verificação do atributo bars in progress. Então, se for igual a 1, significa que foi esta série de dados secundária.
Se você colocar aqui uma outra série, Add Data Series de 15 minutos, você testaria aqui por bars in progress igual a 2. Então é bem simples, bem objetivo, bem direto. Isso daqui dá muita liberdade, você consegue fazer estratégias aí com fractais, com diferentes tempos gráficos de maneira bem simplificada. Então eu vou lá para o código, só para a gente demonstrar rapidamente. Então aqui no meu NinjaScript Editor, eu vou clicar aqui em mais, vamos criar aqui um indicador. E a NinjaTrader sempre recomenda utilizar o NinjaScript Wizard. Eu também recomendo, que é uma ferramenta excelente, você consegue fazer muita coisa aqui. Então já gera um bom esqueleto aí de código para a gente continuar. Vou dar aqui Next, não vou mudar isso. Vou colocar onBarClose no Calculate. Vou seguir aqui. Vou até colocar aqui no instrumento. Vou adicionar aqui. No mesmo instrumento, eu vou colocar um gráfico de... Vou pegar uma série de dados de 5 minutos. Use Primary Instrument. Vou pegar aqui 5 minutos. Vou adicionar aqui 15 minutos. Também usando Primary Instrument. Vou dar OK. Vamos em Next. Next. Sem parâmetros de entrada. Plots. Vou colocar aqui um plot. Vou colocar linha 1. Vou colocar aqui linha 2. E vou colocar aqui linha 3. Vou mudar a cor, né? Porque ficou igual. Vou colocar aqui linha 2 em verde. Linha 3. Tomato. Ok. Vamos gerar. Então está gerado aí, Eu tenho a minha série de dados principal, onde eu vou aplicar este NinjaScript. Eu adicionei 5 e 15. Então aqui no onBarUpdate, ele vai ser chamado para cada barra fechada. Então vai ser chamado para a barra fechada do tempo gráfico que eu aplicar, do tempo gráfico de 5 minutos e do tempo gráfico de 15 minutos. Então eu vou colocar aqui no onBarUpdate para gerar um log quando ocorrer a chamada do onBarUpdate. Então eu vou colocar aqui print e vou falar aqui chamou o onBarUpdate. Vamos salvar, vamos compilar. Vou adicionar aqui indicators, myCustomIndicator 1. Adicionei aqui, vou dar OK. Pronto, então chamou, está chamando aqui e gerando um monte de mensagens aqui na minha saída. Aqui chamou esse monte de vezes devido aos dados históricos. Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui é diferenciar quando está sendo chamado onBarUpdate pelo tempo gráfico do gráfico, no caso aqui 1 minuto, de 5 ou de 15. Então eu vou fazer aqui exatamente aquilo que estava lá no manual. If bars in progress igual a 0, então eu vou colocar esta mensagem aqui, chamou onBarUpdate de 1 minuto. Else, eu vou colocar if, vou copiar isso aqui também. Se for igual a 1, é porque chamou de 5 minutos. Vou colocar um outro else aqui. Se for igual a 2, é porque chamou de 15 minutos. Então vamos limpar aqui a nossa saída. Vou salvar, compilar. Vou apertar F5 aqui para rodar novamente. Então observe, se eu olhar o histórico aqui, chamou 1 minuto 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí fechou uma barra de 5 minutos, chamou uma barra de 5 minutos. Veio aqui mais 1 minuto, 1, 2, 3, 4, 5. 5 minutos, fechou aqui, chamou uma barUpdate de 5 minutos. Aí vem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Fechou 5 minutos, chamou aqui o onBarUpdate de 5 minutos. E chamou o onBarUpdate 15 minutos. Então aqui dentro, onde eu identifico que chamou a atualização de barra para o tempo gráfico principal, primário, eu posso fazer alguma coisa aqui. Aqui nos 5 minutos eu posso fazer alguma outra coisa. Aqui no 15 eu posso fazer alguma outra coisa. Então eu posso dividir a lógica da minha estratégia de acordo com o fechamento do tempo gráfico com a atualização aqui da barra. E eu poderia aqui, inclusive, mudar a forma de cálculo. Aqui está cálculo onBarClose.
Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, on each tick, por exemplo. Vai chamar muito mais vezes esse método aqui, onBarUpdate, porque está no on each tick. Mas eu posso identificar aqui, como vocês viram no snippet anterior que eu já gravei, como identificar o primeiro tick da barra. Então eu poderia identificar aqui o primeiro tick de uma barra de 15 minutos e fazer alguma coisa ali, por exemplo. Então não precisaria esperar uma barra de 1 minuto fechar, uma de 5, uma de 15. Então aqui você tem total liberdade para fazer a sua lógica do jeito que você achar mais interessante. Bom, espero que esse snippet, que essa apresentação, explicação tenha ajudado a esclarecer um pouco mais como que o NinjaScript funciona. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!